Só que a intenção deles, como que é a estratégia deles para colonizarem? Eles enviaram 300 apóstolos. Uau. 300 apóstolos com toda a autonomia bélica, financeira, para sabotar a cultura judaica, estabelecer a cultura romana, para que o rei deles pudesse vir. Para que quando ele viesse, ele se sentisse como na própria Roma. Agora imagine a cabeça de homens que são cuidados por Jesus como discípulos, mas na hora de enviar eles, envia como apóstolos. O apóstolo, os gregos usavam o termo apóstolo, os romanos usavam o termo apóstolo, e o mais interessante, usou de um termo que não era gospel, para estabelecer reino dele na terra. E eu falo que ele não fez isso, ele usou de termo que não era gospel, porque o gospel nem existia. O gospel é invenção nossa. Sim. Faz 45 anos, 50 anos que um grupo de escritores, compositores, músicos, empreendedores, apresentadores, eles falaram, cara, tem conteúdo bom aqui dentro da igreja, que outras igrejas precisam ter acesso. E aí nasceu editora gospel, selo gospel, gravadora gospel, banda gospel, livro gospel. Foi nascendo um nicho de um mercado que se chama gospel, que glorifica ao Senhor, bendiz o nome dele, edifica a igreja de Cristo, abençoa muitas vidas, mas eu acredito que nós como gospel, quando nós começamos a falar sobre falar dentro de uma bolha, como gospel nós perdemos, eu falo que a igreja de Jesus tem 2000 anos, mas o gospel que nós fazemos parte também tem só 45, 50, e fez com que a gente não perdesse a fala de Jesus na conversa com o Pai, dizendo, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que no mundo livre eles do mal. Dê discernimento para eles do que é bom e ruim, em que caminho andar, porque precisa descer. Sim. Vamos descer. Quando os discípulos falaram, vamos ficar aqui no nosso nicho, nossa bolha, vamos descer. Então é um papo bem delicado, né? A gente poderia entrar em várias esferas, mas eu acho muito belo, assim, muito lindo como a luta que nós estamos travando, na verdade, ela é cultural. E a mentalidade, maturidade apostólica é sobre tocar cultura dos nichos diversos. Da gente influenciar com cultura do reino, o empreendedorismo, a arte, o esporte, com cultura de paz, justiça e alegria. Então, eu acredito nessa maturidade da nossa mentalidade, assim, que toca o chão daquilo que nós estamos falando. Então, por isso é tão importante. Por isso que eu estou vendo muita gente também transicionar para um lugar onde eu só estava falando com a igreja, fazendo para a igreja, e de repente eles começaram a estar falando com times de futebol, com grupos de empresários, com artistas. Eles começaram a reunir uma outra galera, estabelecer reino de Deus dentro do coração deles, fora somente das quatro paredes do nosso culto convencional. Sim. Eu acho muito importante. Eu convidei o Paulo Borges para a conferência aquele ano, né? Meu Deus do céu. E aí ele falou assim, eu vou, mas a gente tem que ter uma conversa antes, né? Eu falei, beleza. Aí ele tava em São Paulo, ele falou, vem aqui, eu tô no tal hotel, vem que nós vamos ter uma mesa. Aí fui lá tomar um café com ele, eu e a Val, e aí ele começou a fazer algumas perguntas para mim. E, mano, ele perguntou assim para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me convidou para participar, tal, mas a sua conferência vai drenar o Brasil ou irrigar? Você vai trazer as pessoas e pegar elas para você? Ou você vai trazer as pessoas, treiná-las e devolver elas para os lugares? Que incrível. Por quê? Porque aí ele deu um exemplo para mim. Ele falou, Douglas, por que a educação do Brasil tá do jeito que tá? E aí ele falou, sabe um dos motivos? Porque a gente pegou os melhores professores e transformou em líderes de jovens. Sendo que era pra gente ter treinado eles e devolvido. Uau. A gente tá drenando o Brasil e não irrigando. Uau. Aí, mano, ele falou assim, é como a gente tem que deixar de ser lagarta. Entendeu? Que aonde chega, consome tudo. E a gente tem que nascer como borboleta, que fica polinizando os lugares. Que incrível. A gente tem que amadurecer. Que incrível. Ser aqueles que espalham a semente em todas as partes. Eu acredito tanto nisso, Douglas. Eu tava numa madrugada, assim, era uma quarta-feira, de terça para quarta, 2h30 da manhã. Comecei a andar pelo meu quarto, indignado. Minha esposa já olhou e falou, o que foi dessa vez? Dessa vez o que é?
E, cara, foi o assunto mais louco e aleatório da vida, assim, sabe? Parece aquele cara que fez uma endoscopia e tomou manga com leite, sabe? Minha esposa falou, o que foi? Eu falei, eu tô revoltado dela, tô percebendo, mas com o quê? Eu falei, com o sistema industrial e a mentalidade industrial. Ela falou, quê? Aquele quê de, poxa, dessa vez você surpreendeu na conversa. E eu comecei, poxa, existe uma esteira, pensa num papo de louco. Existe uma esteira industrial que pega as coisas diferentes, colocam naquela esteira e deixam tudo igual. Sabe, igual da indústria. Ela, tá entendendo? Ela, não. Falei, sabe essa esteira que deixa tudo igual? Miriam, estão fazendo isso com a gente, estão doutrinando a nossa cabeça. A gente é doutrinado para fazer as coisas iguais. A gente pega um iPhone 7 e o 5 estava escrito desenvolvido na Califórnia, reproduzido na China. O 5C estava desenvolvido na Califórnia, reproduzido no Brasil. A gente vê, cara, como nós somos doutrinados para reproduzir o que alguém desenvolveu. Eu comecei e falei, puxa, tá entendendo? Ela falei, Miri, sabe onde nós somos doutrinados com essa mentalidade? Ela falou, não. Eu falei, no sistema brasileiro de ensino, na escola. Pega crianças com histórias diferentes, maneiras, cabeças diferentes, histórias diferentes, família diferente, mentalidade, criação diferente, colocam numa esteira de igualdade de ensino. É assim que se aprende. É aquele que é mais criativo, ele é expulso daquele lugar porque a mentalidade dele funciona de outro. O menino que é mais de exata se dá bem, mas o que é mais de humanas se lasca. E a gente começou a conversar sobre isso e ela começou, faz sentido. A gente entrou na conversa, começamos a bater um papo e no final da conversa eu falei, Miriam, a gente precisa tocar as escolas. E ela, tipo assim, quer fazer um projeto igual o Guilherme Batista? Eu falei, não, eu quero ter uma escola. Dela, poxa, Bruno, mas a gente é só uma banda. A gente é só uma banda. Eu falei, eu sei, mas daqui a gente precisa pensar em décadas. E se a gente começar a pensar em décadas, daqui 10 anos a gente se torna talvez uma grande autoridade nisso. Miriam, vamos tocar as escolas. Ela, mais louca que eu, falou, vamos. Ela começou a desenhar, falou, então tem que ser um colégio pequeno, com poucas crianças, com pouca estrutura, pra gente aprender como é que lida. Começamos a desenhar. 9 horas da manhã encontrei um amigo e ele falou, cara, Jesus me deu uma palavra de manhã que eu não entendi nada. Eu falei, o quê? Ele falou, escola. Eu falei, poxa, ele te deu o título e me deu o texto dele. Que texto? Deu sistema industrial. Comecei a falar com ele, que? Depois de 1 hora, ele, mano, que legal. 1h30 da tarde, minha esposa foi levar meu filho na escola. E a dona da escola chamou ela de canto e falou, olha, mamãe, procura outro colégio pro Joshua ano que vem, porque nós vamos fechar. Ela, por quê? Porque nós vamos mudar pra Austrália e eu acho que não tem ninguém querendo comprar uma escola 1 hora dessa. Tipo, e 2 meses depois a gente comprou aquele colégio, cara. Mesmo, cara. Já tem mais de 1 ano que a gente tá com essa escolinha lá em Taubaté. A gente tem sonhos muito maiores. Uau. A gente sonha com uma... Cara, exatamente, não menosprezando os pequenos começos. Sim. É uma pequena escola com pouca estrutura. Começou o ensino confessional, as crianças estão sendo alfabetizadas, estão aprendendo as contas e matemáticas, tudo através com as histórias bíblicas. Que louco. Então tá sendo bem legal. E isso tudo nasceu de uma... Eu falo que, né, a nossa revolta caminhando muito do lado do nosso propósito, né? Sim. Nossa indignação caminha do lado do propósito. E nasceu disso. O que o Paulo Borges falou, fala disso mesmo. Durante muito tempo, talvez eu só iria... E não tem nada a ver com a comissão, cada um tem uma comissão. Mas talvez eu queria pegar toda essa indignação e levar para uma escola bíblica. Exato. Não, falei, cara, vamos colocar uma escola na cidade. Nesse exemplo que você tá dando, né? Talvez a gente chegaria lá e falaria, sério, vai fechar essa escola? Pô, dá uma igreja top aqui, hein? Exato. Esse prédio aqui dá uma igreja top. Dá uma igreja incrível aqui. Ó, salas já todas. Mas, cara, o que a gente pode fazer com uma escola com os princípios do reino de Deus? Exato. O impacto que você pode causar. Exatamente. É muito forte, é muito forte.